Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica. O meu nome é Joás, eu estarei conduzindo vocês a mais essa reflexão. E no domingo de hoje, dia 14 de junho, nós vamos refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. E Mateus 9 diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e que não ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O Evangelho de hoje apresenta uma das passagens mais conhecidas e profundas da missão de Jesus, o chamado de Mateus. O texto começa dizendo: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me, siga-me. E ele levantou e seguiu Jesus à primeira vista. Parece uma cena simples e rápida, mas existe aqui uma transformação extraordinária. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Naquele tempo, os publicanos eram vistos com enorme rejeição pelo povo. Eram considerados pecadores públicos porque trabalhavam para o Império Romano e, frequentemente, enriqueciam às custas do próprio povo. Muitos judeus os consideravam traidores. Ou seja, Mateus era alguém marginalizado social e religiosamente. Mas Jesus olha para ele de maneira diferente. Enquanto a sociedade enxergava apenas o passado e os erros daquele homem, Cristo enxerga possibilidade de transformação. E esse detalhe é muito importante. O Evangelho mostra repetidamente que Jesus vê além das aparências. Ele olha o coração humano. Muitas vezes as pessoas estão reduzidas aos próprios erros. A sociedade costuma nos criar rótulos. Esse não presta, esse não muda, essa pessoa já perdeu seu valor, essa já foi longe demais. Mas Cristo não age assim. Jesus não nega o pecado, ele não nega o pecado, mas também não reduz a pessoa ao pecado. E isso muda completamente a lógica religiosa da época e continua mudando até hoje. O mais impressionante é a reação de Mateus. O Evangelho diz apenas: ele se levantou e seguiu Jesus. Existe aqui uma profunda simbologia espiritual. Levantar-se significa abandonar uma antiga vida. Mateus deixa para trás sua segurança financeira, sua função social e provavelmente toda uma estrutura de vida construída até então. O encontro com Cristo produz um movimento. Ninguém encontra verdadeiramente Jesus e permanece exatamente igual. Depois disso, Mateus oferece um banquete em sua casa. E algo chama a atenção. Jesus está sentado à mesa com pecadores e publicanos. Isso escandaliza os fariseus. Na mentalidade religiosa daquele tempo, pessoas consideradas impuras deveriam ser evitadas. Mas Jesus aproxima-se delas. Os fariseus então perguntam aos discípulos: Por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Essa pergunta
revela uma religião baseada mais na separação do que na misericórdia. Então Jesus responde com uma das frases mais fortes do Evangelho. Não são as pessoas saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Cristo define a sua missão. Ele veio ao encontro dos feridos, dos pecadores, dos afastados e dos que necessitam de conversão. Isso não significa a aprovação do pecado. O Evangelho nunca relativiza o mal, mas revela que Deus não abandona o pecador. A misericórdia é maior do que a condenação. Jesus continua: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essa frase precisa ser compreendida corretamente. Cristo não está dizendo que existem pessoas perfeitas. Na verdade, o Evangelho mostra que todos necessitam de conversão. O problema dos fariseus era acreditar que já estavam espiritualmente prontos. A autossuficiência religiosa fecha o coração para Deus. E esse é um perigo que continua atual. Existe uma religiosidade que conhece normas, práticas, discursos, mas perdeu a sua compaixão. Jesus mostra que a verdadeira espiritualidade sempre conduz à misericórdia. Outro detalhe importante desse evangelho é a mesa compartilhada. Na cultura judaica, sentar-se à mesa com alguém significava acolhimento e comunhão. E ao comer com pecadores, Jesus demonstra que ninguém está excluído da possibilidade de recomeço. Isso possui enorme força para os dias atuais. Vivemos em uma época marcada por julgamentos rápidos, cancelamentos e divisões. As pessoas muitas vezes são definidas pelo seu pior erro que cometeram. E o Evangelho anuncia algo diferente. Deus continua chamando pessoas imperfeitas. O chamado de Mateus também recorda que Deus pode transformar, sim, histórias improváveis. Um cobrador de impostos torna-se discípulo. Mais tarde, torna-se um evangelista. Ou seja, aquele homem rejeitado ajudaria a anunciar Cristo ao mundo inteiro. Isso revela uma verdade profunda cristã. A graça de Deus pode reescrever a vida humana. Talvez existam pessoas que acreditam que estão distantes demais de Deus. Talvez carreguem culpa, vergonha, uma sensação de fracasso espiritual. O Evangelho mostra que Cristo continua passando e dizendo: segue-me, siga-me. A conversão cristã começa exatamente aí, quando alguém permite que Jesus transforme a sua vida. E ainda existe outra reflexão muito importante. Jesus não chama Mateus apenas para abandonar algo. Ele o chama para uma missão. O cristianismo não é apenas deixar o pecado, é descobrir um novo sentido para se viver. Quem encontra Cristo passa a enxergar a vida de maneira diferente. Muda suas prioridades, muda os seus valores, muda o olhar sobre as pessoas. No centro desse evangelho está uma palavra essencial: misericórdia. E Jesus, inclusive, cita o profeta Oséias: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Ou seja, Deus, Ele não deseja apenas as práticas religiosas externas. Ele deseja um coração transformado. Uma fé sem amor torna-se vazia. Uma religião sem compaixão contradiz o próprio Evangelho. Nesse texto, Cristo ele nos convida a refletir. Como estamos olhando para as pessoas? Nós estamos olhando para as pessoas com misericórdia ou com condenação?
Nós estamos olhando para as pessoas ao nosso redor com esperança ou com preconceito? E mais, estamos dispostos a nos levantar e seguir Jesus como Mateus fez? O Evangelho termina lembrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Cristo continua chamando pessoas comuns, imperfeitas e frágeis. Continua transformando vida através do amor, do perdão e da misericórdia. Então, que nós possamos ter essa compreensão dentro do nosso coração. Que o Evangelho desse domingo possa realmente transformar os nossos corações e as nossas perspectivas. Que realmente possa transformar a maneira que nós estamos olhando para o nosso próximo. Que nós possamos olhar como Cristo para as pessoas. Que nós possamos olhar não com olhos de julgamento, mas com olhos de compaixão e misericórdia. Essa foi a reflexão de domingo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima.